O nosso tema é Conversa sobre a Fé, nosso título de hoje, Um Homem Justificado pela Fé. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês uma conhecida história, que é a fundação do Epcot Center, na Flórida. Foi uma criação de Walt Disney, como todos sabemos, um parque imenso com 120 hectares, que o complexo Disney hoje vale milhões de dólares, mas há algo peculiar e curioso sobre isso. Embora o Walt Disney tenha tido essa visão, essa antecipação do futuro, um tipo de fé, nós poderíamos dizer, ao mesmo tempo em que ele conseguiu fazer toda essa projeção, expressar o seu desejo, ele morreu na década de 60. Então ele morreu muito antes da concretização daquele parque. E dizem que no dia em que o parque foi inaugurado, alguém comentou: puxa, que pena que ele não pôde ver esse parque. E a pessoa foi imediatamente corrigida pelo outro que disse: você está enganado. Ele viu o parque muito antes do parque ter sido construído. E isso, meus queridos, é um tipo de fé. Embora tenhamos que reconhecer que a fé de Walt Disney talvez seja muito humanista, concentrada naquilo que o ser humano pode fazer. No entanto, nós não podemos também desconsiderar o que disse Tiago, o irmão do Senhor, na sua carta, que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação de sombras. Ou seja, qualquer habilidade, qualquer convicção que aquele homem teve, veio do Deus Todo-Poderoso. E se a história dele nos inspira, e de fato inspira e tem inspirado muitas pessoas, há uma outra pessoa, há um outro homem que nós consideramos um herói da fé, porque esse causou um impacto tão grande na sociedade que ele é aclamado como o patriarca, o pai da fé das três grandes religiões monoteístas do planeta: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Pai Abraão, o pai da fé. E quando nós consideramos a história dele certamente é uma história transformadora, que tem o poder e o potencial de trazer uma transformação para cada um de nós. Eu gostaria que você considerasse como podemos, assim como Abraão, abraçarmos a fé em Deus e encararmos o futuro a partir da perspectiva divina, e vemos como isso pode mudar a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa igreja, onde quer que estejamos inseridos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, e nós vamos ler apenas 3 versículos. Depois eu encorajo que você leia o capítulo todo na sua casa. Romanos 4, a partir do 1º versículo. Se você encontrou, diga amém. Agora, se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, não tem problema, eu vou ler. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O apóstolo Paulo, nós sabemos, escreveu essa carta por volta do ano 57. Por que ele escreveu esse livro? Por que ele escreveu essa carta? Bem, Paulo era um homem que tinha um coração apostólico, missionário. Ele queria levar a mensagem do Evangelho até a Espanha. Mas para cumprir aquela missão, ele sabia que não seria possível fazer isso sozinho. Ele precisava do apoio e da retaguarda de uma igreja. E lá em Roma tinha uma igreja que ele nunca tinha visitado antes. Era uma igreja muito florescente, mas era uma igreja que tinha um problema sério. Ela estava dividida. Era uma igreja dividida porque era composta por judeus e por gentios. E nós sabemos de uma coisa: seja uma família, seja uma empresa, seja uma igreja, nada pode obter os melhores resultados se estiver sofrendo de divisão. Nada. E eu sei o que é isso. Eu posso falar de experiência própria, por exemplo, lá em casa.
Lá em casa nós sofremos de uma divisão. Porque eu torço para o São Paulo, a minha mulher torce para o Corinthians. Você pode imaginar a tensão que é isso. Bom, graças a Deus, é num campo totalmente irrelevante da vida. O resto está bem, gente, fiquem tranquilos. Mas há pessoas e famílias que de fato sofrem com divisões agudas e profundas no seu próprio lar. E quão difícil é. Outros vivem essa experiência no seu trabalho, na sua casa. Jesus, me parece que Paulo vai ecoar na sua mensagem de buscar a união dessa igreja. Ele está ecoando o que disse Jesus muitos anos antes. Veja o que disse Jesus em Mateus, eu vou citar o versículo, mas ele disse em Mateus, Marcos, Lucas. É repetido nos 3 evangelhos. Jesus disse assim: se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E isso é tão importante na mente de Jesus, que os discípulos entenderam e repetiram em 3 dos 4 evangelhos. Porque veja, nem todos os ensinamentos de Jesus são repetidos na maioria dos evangelhos, mas este ensinamento da importância da unidade é repetido nos 3, os chamados evangelhos sinóticos. Então veja aqui em Romanos capítulo 15 o desejo de Paulo de cumprir essa viagem missionária. Ele diz assim, Romanos 15, versículo 23 e 24. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando muito visitá-los, penso em fazê-lo, ouça bem, quando em viagem para a Espanha, pois espero que pela passagem estarei convosco e que para lá seja enviado ou encaminhado por vós, depois de haver primeiro desfrutado de um pouco da vossa comunhão. Paulo diz assim, eu tenho uma obra missionária para realizar, isso está quase no último capítulo, capítulo 15 da carta que tem 16, ele diz, eu conto com vocês, para que eu possa chegar lá. Então, antes disso, o que nós temos é a construção de Paulo, a construção de argumentos teológicos, para que aquele povo que está dividido encontre uma maneira de estar vivendo juntos, em unidade. E quais são os argumentos de Paulo? Primeiro, Paulo discute o que nós chamamos de realidade antropológica, a realidade do ser humano. Todos nós temos o mesmo Criador. Todos fomos criados por Deus, quer judeus, quer não judeus, quer gentios. Todos temos Deus como nosso Criador. E Paulo vai adiante e trata de uma outra doutrina conhecida como hamartiologia, a doutrina do pecado. E ele diz, e todos nós, seres humanos, descendentes de Adão, estamos todos sentenciados sobre um problema, o pecado. Todos nós, pecadores. E assim Paulo nos leva à terceira grande doutrina do Evangelho, que é a soteriologia, a doutrina da salvação. E é o capítulo que nós lemos há pouco. Como encontramos esperança para sair desse beco, onde estamos unidos apenas na nossa desgraça de pecaminosidade? Bem, nós estamos unidos também a Abraão pela fé, e pela fé unidos a Cristo, e unidos a Cristo somos unidos na salvação. Por quê? Eles estavam tão divididos naquela igreja. Porque, obviamente, judeus e gentios têm costumes, culturas completamente diferentes. O judeu tem dias sagrados, dias de festa, festividade sagrada. O não-judeu, todo dia é dia. O judeu tem dieta alimentar, ele tem uma dieta kosher. O gentio come qualquer coisa. Eu gravei um vídeo promovendo aí o nosso congresso de família, dando um punch num saco de areia, disseram que é fake. Não é. Acredite ou não, eu pratico artes marciais há muitos anos. Tem gente até querendo armar uma luta para mim aí. Eu disse, se for com o reverendo Willis, eu topo. Talvez eu tenha alguma chance. Mas olha só, para quem não sabe, o reverendo Willis está com 97 anos. Continuando aqui, veja só. Esse meu professor é chinês. E ele disse assim, Leandro, na cultura chinesa nós temos essa ideia. Se alguma coisa se mexe, pode comer. Esse é o gentio. Se mexe, pode comer. Mas o judeu não é assim. Uma série de regras,
de dietas alimentares. Agora, esse povo tão diferente vive na mesma comunidade de fé. Abraçaram o mesmo evangelho. Então Paulo vem costurando e dizendo, primeiro, vocês são unidos como seres humanos, têm o mesmo Criador. Segundo, vocês são unidos nas mesmas misérias, vocês são todos pecadores. Terceiro, vocês são unidos porque têm a mesma saída, e a única saída, que é a justificação pela fé. E assim Paulo, que é um exímio professor, ele usa um argumento poderoso para nos falar do valor da fé. Porque a fé, quando nós apenas citamos, ela é um conceito. E facilmente, como conceito, é muito abstrato. O que é fé? Como aplico a fé? Como eu vivo a fé? Talvez a melhor definição que tenhamos está no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Mas mesmo assim temos que reconhecer que é uma definição complexa. A fé é o firme firmamento das coisas que não se veem, a substância das coisas que se esperam. Ainda é muito conceitual. Paulo faz o seguinte, ele diz, eu vou personificar a fé. Eu vou mostrar a fé na vida de alguém, para que você olhe para esse alguém e saiba e aprenda como você deve viver pela fé, como você pode ser justificado pela fé. E assim nos conta e nos convida a história de Abraão. Então a nossa primeira lição dessa noite é personificação. Paulo diz no versículo 1, a respeito de Abraão. Ora, que diremos a respeito do nosso pai Abraão? E no contexto da passagem ele nos faz um convite para visitarmos as páginas de um livro antigo, no livro de Gênesis, no capítulo 15. Lá em Gênesis 15, nós temos a seguinte situação. A essa altura, já passou algum tempo desde que Deus comissionou Abraão a sair da terra de Ur dos Caldeus, para uma terra que Deus ainda lhe mostraria. E Deus prometeu a ele que daria a ele uma descendência, daria a ele filhos. A esposa dele era estéril. E o tempo está passando, ele está ficando mais velho. A coisa está ficando difícil. Ele nem chegou naquela terra prometida, não encontrou, e nem viu a sua descendência florescer. E agora, no capítulo 15 de Gênesis, Deus tem um encontro com ele. E Abraão é um homem sincero com Deus. Ele não finge o seu sentimento. Ele diz, olha, Senhor, está tudo legal, estou pondo na linguagem de hoje, tá? Está tudo legal, ótima essa vocação, mas é o seguinte, o Senhor não me deu o herdeiro. Então, eu tenho um servo que nasceu na minha casa. O nome dele é Eliezer. É um bom rapaz. Faz dele o meu herdeiro. Cumpre nele essa promessa. E aí nós chegamos nesses versículos aqui. 5 e 6 de Gênesis 15. Então o Senhor o conduziu para fora da tenda e disse, olha para os céus, conta as estrelas se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Versículo 6 diz de uma maneira maravilhosa, linda, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Numa combinação quase que poética entre revelação natural e revelação especial. Revelação natural, porque Deus chama aquele homem para fora da tenda e diz, olha esse céu salpicado de estrelas. Você consegue contar, Abraão? Não consigo. Assim será a sua descendência. E do outro lado, a revelação especial, que é a própria voz de Deus. E Abraão crê na revelação natural de Deus, na revelação especial de Deus, e ele crê, ele confia de tal maneira em Deus, ele confia tanto no caráter de Deus e na palavra de Deus, que o texto diz, isso lhe foi creditado, imputado por justiça. Ele foi considerado justo. Por suas obras? Pelo que ele fez? Por qualquer mérito pessoal? Porque ele simplesmente confiou em quem Deus é e no que diz a palavra de Deus. Hoje, século 21, o Espírito de Deus está nesse lugar, sondando mentes e corações, e a pergunta é a mesma: você acredita em Deus e confia na palavra de Deus totalmente? Um dia Jesus tem uma discussão. Você sabe, a lei tinha 613 mandamentos. E eles estavam sempre discutindo qual é o mais importante, qual é o mais importante. Foram várias discussões. Quais são as obras que Deus espera de nós? Surpreendentemente, no Evangelho de João,
No capítulo 6, no versículo 29, Jesus responde essa questão. Veja o que diz Jesus, João 6, 29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Qual é a obra de Deus? O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? Deus não espera de você uma performance especial e excepcional. Deus não espera de você um desempenho digno de um Nobel da Paz. Deus não espera isso de você. Deus espera que você creia, que você acredite no que diz a palavra de Deus, que você acredite em quem Deus é. Porque está cheio de gente que canta, que bate palma, que faz até orações, mas não acredita no que Deus tem a dizer. Eu gosto como Martinho Lutero, ele definiu a fé. Ele disse assim: a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus, tão segura e certa, que um homem poderia apostar a sua vida sobre ela 1000 vezes. Confiarmos totalmente em Deus. Quando o reverendo Willis, e para personificar um pouco mais a fé, quando o reverendo Willis veio para o Brasil, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele veio com o dinheiro para chegar no Brasil, só, e dar de entrada numa propriedade que viria a ser o seu ministério, onde nós estamos, aqui no acampamento ABK. Ele parcelou a compra, mas ele não sabia como é que ele pagaria o próximo mês. Como é que viria dinheiro para o próximo mês? Ele não sabia como. Mas no mês seguinte, quando ele foi lá na caixa postal no correio e abriu a caixinha, tinha um envelope, no envelope um cheque. O valor exato para pagar aquela mensalidade. E no mês seguinte, ele foi na caixinha, quando chegou a data de pagar, lá no correio, dentro da caixa tinha o quê? Tinha um envelope. E dentro do envelope, um cheque. E o cheque tinha o valor para pagar o mês. E assim foi acontecendo. Ele orou um dia e disse assim: Deus, por que o Senhor não me dá logo o dinheiro para pagar tudo de uma vez só? Por que o Senhor vai me dando sempre picadinho por mês? Mas ele me disse que a cada mês que ele ia fazer o pagamento, ele falava de Jesus para o proprietário. E ao longo dos anos, dos meses em que ele foi fazendo o pagamento, eles foram criando um vínculo, até que finalmente aquele homem, antes de falecer, colocou a sua fé em Jesus como único e suficiente Salvador. E ele entendeu, porque às vezes a nossa fé demanda paciência, porque Deus sempre tem um bom propósito. Mas ele confiou em Deus, ele largou os Estados Unidos na década de 50 e veio para o Brasil. Mas eu tenho um outro exemplo para você da nossa irmã Aurelina, que já faleceu. A irmã Aurelina ficou acometida de uma enfermidade, estava hospitalizada, ficou um tempo enorme no hospital, eu não me lembro exatamente quanto tempo. E quando eu a visitei no hospital, a Aurelina me disse assim: pastor, eu creio em Jesus. Eu creio tanto em Jesus que eu estou em paz. Eu sei que Jesus pode me tirar daqui ou pode me levar para o céu. E eu estou pronta para um ou para outro. Pastor, só ora por mim que eu estou cansada de ficar no hospital. Mas eu não tenho medo de morrer, não. Eu creio no céu, eu creio em Jesus. E eu pensei, que fé tem a Aurelina. E de fato, a Aurelina veio falecer, mas está com Jesus no céu. Veja você que quando nós colocamos a nossa fé em Deus, quando confiamos em Deus e na palavra de Deus, isso nos capacita a viver a vida agora, e nos dá segurança para o futuro, e nos dá segurança eterna. Você tem essa segurança? Você tem essa segurança hoje? O que está perturbando a sua vida? O que está tirando a tua paz? O que está te deixando tão ansioso, ansiosa, inseguro, insegura? O que está te perturbando? Você confia em Deus?
Você confia na palavra de Deus, porque o convite de Paulo é o seguinte: veja, Abraão personificou a fé. Mas Paulo também, quando creu em Jesus, personificou a fé. E os discípulos de Jesus, e assim por diante, até chegar aqui, nessa noite, em que nós temos homens e mulheres que estão encarnando o que significa viver pela fé. E você é um deles. Você é um deles. Que Deus nos dê a graça de sermos um destes. Bem, isso nos leva então para o próximo ponto da nossa mensagem dessa noite, que é exaltação. Versículo 2 diz assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Quer dizer, se ele é o cara, se ele é o que fez, se ele faz e acontece, então a glória é de Abraão, mas a glória não é de Deus, porque ou é de um ou é de outro. Eu gosto da tradução A Mensagem, é quase uma paráfrase desse versículo, diz assim: se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que ele fez, ele poderia ter recebido crédito, mas o que temos é a história de Deus, não de Abraão. Quem fez grandes coisas extraordinárias nas páginas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento não são apenas os nossos heróis da fé. Os nossos heróis da fé são apenas instrumentos, eles são apenas um canal, um vaso, porque quem faz as grandes obras, quem brilha, o grande personagem da história bíblica é o Deus Todo-Poderoso. James Barrie, uma história antiga, ele viveu entre 1852 e 1913. E ele foi o carrasco na Inglaterra. Você se lembra quando aplicavam a pena capital? Tinham alguns métodos: machado, guilhotina, forca. E segundo a história, ele pessoalmente executou 134 homens e mulheres. Você pode imaginar o que é isso? Carregar isso na sua cabeça? Eu conheci gente que trabalhou em cemitério, e muitos são alcoólatras. Muitos são alcoólatras. Por quê? Porque todo dia você sepultar alguém, o dia todo você sepultar alguém, é quase que insuportável. Agora imagine você ser o algoz, a pessoa que corta a cabeça, que aperta o botão da guilhotina, que passa no fio do machado, dia após dia, após dia, após dia. Então, quando esse homem, ele chegou à idade de 52 anos, ele foi dispensado do seu trabalho. E ele se tornou um homem angustiado, depressivo, viciado em álcool, desesperado, amargo, até que ele encontrou um jovem. E esse jovem o convidou para participar de uma reunião como essa que nós estamos aqui. E ele ouviu falar de Deus, da obra de Deus e da obra de Jesus. E ele creu. Ele acreditou na palavra de Deus. E aquilo transformou a vida dele de tal maneira que ele não conseguia mais se conter. Ele tinha que falar de Jesus para os outros. E era o que ele passou fazendo a vida até que veio a falecer anos depois. E eu te pergunto, ele tinha algum mérito nele para falar de Jesus? Vou perguntar para eles aqui. Ele tinha algum mérito? Vocês acham que ele tinha algum mérito? Nenhum. Mas ele tinha algo em comum com Abraão: fé no que Deus faz, na graça, no mérito de Cristo, no sacrifício de Cristo, na ressurreição de Cristo. A glória, quando ele pregava o Evangelho, não era dele, é de Cristo. Da mesma maneira, nenhum de nós carrega a glória, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Se há qualquer mérito, qualquer dádiva, qualquer bênção, qualquer potencial e oportunidade, a glória deve ser de Deus. Paulo vai adiante, ele discute a respeito de Abraão o mesmo conceito. E ele pergunta o seguinte no capítulo 4, no versículo 10. Sob quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncidado? Ou seja, Abraão primeiro passou por uma experiência religiosa, foi circuncidado e então justificado? Paulo diz, não, foi antes. E de fato, quando lemos em Gênesis,
15, Abraão é justificado muito tempo antes da circuncisão. E o que dizer da lei? Paulo vai adiante no versículo 13 e diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo? Não, porque a lei veio 400 anos depois de Abraão. Então não foi pela lei, não foi pela circuncisão, não foi pelas obras, foi apenas pela convicção do que Deus pode fazer. É o seguinte: quem recebe o presente, quem recebe a dádiva, não tem mérito algum. É um presente. Se existe alguma glória, é do doador do presente. Quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, eu estudava na escola pública, lá em Suzano, e a escola ia fazer uma excursão, alguns vão lembrar disso, porque eu estou meio desatualizado. Outro dia me perguntaram de novela, eu falei, sim, Roda de Fogo. Eu falei, puxa, então eu não estou muito bom com algumas coisas, mas assim, esse parque, alguns aqui vão lembrar, é o Play Center. Alguns lembram, para aqueles que não lembram, é um tipo Hop Harry, tá, gente? A escola fez aquela excursão, eu não tinha dinheiro para ir na excursão para o Play Center, mas eu sempre tive um viés empreendedor, sabe? Eu vendi geladinho, eu vendi umas latinhas, até sapato eu engraxei, mas não me saí muito bem não. Eu misturei graxa marrom com preta, o cliente não gostou, minha carreira acabou rápido. Porém, para ir para o Play Center, eu estava sem opções, até para empreender. E eu visitei uma prima Satiko, era a mais próspera da família. E a Satiko me chamava, Lê, tá tudo bem, Lê, como é que tá? Me conta sobre a escola. Eu falei, tá tudo bem, mas vai ter uma excursão na escola. E não sei se eu vou, se eu não vou. Eu não sei, acho que não vou. Aí a Satiko disse assim, passa aqui amanhã, que eu vou pagar a excursão para você. E eu acreditei. Eu coloquei a minha fé na palavra dela. No dia seguinte eu estava lá. E me deu um cheque. Pagou a excursão. Quando chegou lá no Play Center, eu tinha do que me orgulhar com os meus amigos. Falei, não, olha, eu vendi geladinho, eu fiz isso, aquilo e paguei para entrar no Play Center. Eu tinha? Não. Nesse caso, a glória é da Satiko. O mérito é dela. Eu fui apenas o recipiente com mãos trêmulas de alegria. Veja, Deus pede de você uma coisa. Antes de pensar na sua obra, no seu desempenho, na sua performance, antes de qualquer coisa, Ele espera só uma coisa: que você creia, que você acredite, que Ele é a sua garantia para o presente, Ele é a sua garantia para o futuro, Ele é a sua garantia para a eternidade. Terceiro e último ponto para meditarmos: aceitação, ou na palavra de Paulo, justificação. Versículo 3 diz assim: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A palavra imputado no grego é logizomai. É um termo muito interessante, porque ele pode ser um termo forense ou um termo financeiro. Como um termo forense quer dizer assim, atribuiu justiça à pessoa, ele é justo, ele é declarado justo. Não por causa das obras que praticou, mas porque ele confia em mim. Então eu declaro ele justo. Aliás, se você for com uma lupa na vida de Abraão, você vai encontrar vários deslizes lá, viu? Você vai ver que o Abraão mentiu a respeito da esposa, que ele teve medo dos imperadores da época, assim, que ele tentou dar um jeito para ajudar Deus a cumprir a sua promessa, sob o conselho da mulher, indo tomar a Agar, a sua serva, foi fazer uma barriga de aluguel, uma confusão que dura até hoje o problema. Mas o que deu a ele a justificação foi a sua confiança não nele próprio, mas no Deus a quem ele servia. Então, logizomai tem esse sentido, forense, mas tem um outro sentido que é financeiro. Financeiro é quando alguém faz um depósito, um crédito. Isso lhe foi creditado. Nós poderíamos dizer hoje que seria o mesmo que falar assim: Deus fez um pix na minha conta. E eu não merecia. Eu só acreditei e Ele fez. Deus fez um pix na conta de Abraão. Por quê? Porque Abraão confiou em Deus.
Então, quando nós consideramos isso, quer dizer que Deus nos aceita apesar das nossas limitações. É claro que depois entramos num processo de santificação que vai nos levando adiante, vai nos transformando. Mas a nossa aceitação não está baseada ou dependente do nosso desempenho, mas da graça de Deus. Então, o que quer que você esteja vivendo hoje, você precisa enfrentar de uma única maneira: pela fé. Confiar em Deus. Eu quero encerrar com essa história. Essa senhora, ela já estava sofrendo de Alzheimer e morava nos Estados Unidos. E durante o período do inverno, a árvore perdia as folhas, as flores. E ela ficava repetindo, porque ela não lembrava que depois do inverno, aquela árvore ia estar vistosa de novo, e ia florescer de novo. Então ela dizia: corta essa árvore, corta essa árvore. As pessoas diziam: não precisa cortar, porque ela vai voltar. A nossa mente e os nossos sentimentos muitas vezes dizem isso. Corta isso, não dá mais, para, desiste, não confie mais, joga a toalha. Mas nós não nos norteamos pelo que diz a nossa mente ou pelo que diz os nossos sentimentos. Nós nos norteamos pelo que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: vai florescer de novo. As folhas vão aparecer novamente. E você confie. Você não desista. Então, por mais difícil que seja o momento que nós estamos vivendo, nós todos aqui, e se você pode, dá a mão para quem está do seu lado, se alcançar, nós estamos unidos porque nós temos o mesmo Criador. Nós estamos unidos porque nós somos pecadores. Nós estamos unidos porque nós temos a mesma fé. Nós estamos unidos porque nós temos o mesmo Salvador. Nós estamos unidos porque nós temos uma grande esperança do que Deus pode fazer, mesmo quando não vemos mais saída. Pode soltar a mão. Na carta de Paulo aos Romanos, nós lemos no capítulo 4, no versículo 19, que a descrição é a seguinte: aqui você tem Sara estéril e Abraão tão idoso, que Paulo descreve assim que o corpo dele já estava morto com 100 anos. Quer dizer que a lua de mel deles não era a mais empolgante do planeta a essa altura. Mas Deus fez um milagre. E por causa disso, nós estamos aqui. Por causa disso, Abraão tem seus descendentes físicos, segundo a carne, o povo de Israel. Por causa de Abraão, ele tem os seus descendentes da fé, eu e você. Milhares de anos depois, Abraão não viu isso acontecer. Abraão não imaginava, talvez, que um dia, aqui em Mogi das Cruzes, no alto da Serra do Itapetí, nós estaríamos aqui reunidos falando dele, dizendo: precisamos crer como ele, vamos confiar como ele. Então eu queria te perguntar, o que talvez você está olhando e pensando: puxa, está sem vida isso aqui. As folhas secaram. Eu não estou mais com aquele ânimo, com aquela vontade. Coloque a sua fé em Deus. Diga: Senhor, eu quero confiar em Ti. Me ajude a confiar em Ti. Esse é um dom. É amanhã você acordar de manhã e falar: Senhor, esse dia está começando. E pode ser uma oração simples assim: esse dia está começando. Eu não sei o que esse dia vai me trazer, se oportunidades ou obstáculos, mas eu sei com quem eu vou. Eu quero ir contigo. Eu quero caminhar contigo pela fé. Vamos? É assim que um homem é justificado, acreditado pela fé, por confiar em Deus. Eu quero convidar você para irmos juntos nessa jornada. Vamos colocar em pé.